Para entender um pouco melhor o impacto dessa sugestão dada pela AGU, a gente conversa agora com o Murilo Viana, especialista em finanças públicas. Murilo, obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui nesta noite fria em São Paulo. Não sei se você acho que você está em Brasília, né? Mas eu queria te Brasília. ouvir, Murilo. Falam que em Brasília também está frio hoje. Queria te ouvir sobre esta possibilidade, a hipótese de abertura de um crédito extraordinário para pagar esta conta que precisa ser paga, já que os aposentados foram tungados, foram roubados neste escândalo, mas as implicações fiscais. Qual a diferença de pagar esta conta, por exemplo, com recursos do orçamento ou com crédito extraordinário? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Eu divido essa questão em três pontos, tá, Naka? Primeiro, tem um aspecto legal. Segundo, nós temos um aspecto aí de contas públicas e também nós temos uma questão para além do fiscal que abarca outras questões também de regras fiscais, tá? Então, no primeiro ponto, nós temos aqui uma questão legal. Várias pessoas, na verdade, milhares, até milhões de pessoas já buscaram o judiciário para poder rever ali essa parte, como você disse, que foram tungadas ao longo dos anos relativa a essas fraudes do INSS. Então, o governo, para poder ter ali uma necessidade, ter ali uma possibilidade de tentar resolver uma questão no curto prazo, ele precisa de digamos, uma retaguarda legal para poder fazer esses pagamentos sem cumprir, digamos assim, todo aquele processo legal de responder na justiça, arrastar ao longo do tempo. Então, esse é a questão, digamos, de retaguarda legal para a questão das fraudes do INSS. A outra questão, nós temos ali um ponto importante que é o período eleitoral. Então, o governo sentiu aí o aspecto da popularidade que está em baixa, que tem que dar uma resposta em relação a essa crise e, obviamente, deseja dar uma resposta de restituição desses valores antes do período eleitoral do ano que vem. Então, precisa também ter essa retaguarda legal para poder fazer essa correspondência, digamos, política. E, por fim, do ponto de vista das contas públicas, nós temos ali o governo buscando o Supremo, assim como buscou na questão dos precatórios. Então, quando aconteceu ali, quando na mudança do governo Bolsonaro para o governo Lula, o governo buscou, digamos assim, o então quase governo buscou o Supremo para tentar colocar uma solução para aquela bola de neve dos precatórios. E naquela época, o STF permitiu com que o governo pagasse os precatórios por fora das regras fiscais, mas acaba impactando, obviamente, a dívida pública, e agora algo semelhante está sendo buscado. Então, se o governo hoje simplesmente abrir um crédito extraordinário, ele não impacta o limite de despesa, mas impacta a meta de resultado primário. Quando busca o STF, ali na peça, pede para que o STF, digamos, flexibilize para o governo essa obrigação também de computar na meta de resultado primário. Como a gente está vendo esse imbróglio relativo ao IOF, o governo tem uma dificuldade muito grande de ter espaço fiscal para pagar 3, 4, 5, 6 bilhões de reais relacionado à fraude do INSS até o final do ano que vem, né, Naka? Não, me parece ser absolutamente incrível o uso desse expediente, Murilo. Legalmente, em que situações o Estado poderia solicitar, por exemplo, em termos conceituais, um aval do Supremo ou do TCU, enfim, não sei qual órgão que poderia dar essa bênção para o Poder Executivo para gastar fora da regra fiscal e, e utilizar esse instrumento do crédito extraordinário. Legalmente ou conceitualmente, em que situações isso está previsto em lei? São dois pontos. O primeiro, nós temos na Constituição Federal, lá no artigo 167, dizendo sobre a abertura de crédito extraordinário. Então, crédito extraordinário, situações ali de calamidade, de urgência.
mas é um conceito genérico, que ao longo dos diversos mandatos, os governos foram testando esse conceito, até onde vai o limite da permissão constitucional para abertura de crédito extraordinário. Esse é um ponto, já teve diversas discussões envolvendo o STF, questionamentos também de parlamentares ao longo de diversos mandatos sobre os limites do presidente da República fazer uso desse expediente. Então, nós temos uma questão aí conceitual em relação ao crédito extraordinário, ou seja, até que ponto se pode usar a salvaguarda do crédito extraordinário para, de fato, fazer uso desses recursos sem ser por meio ali dos outros créditos tradicionais, digamos, um crédito suplementar ou então um crédito adicional, que aí teria que passar pelo processo legislativo mais comum, né? O processo legislativo normal, corriqueiro, digamos assim, para aprovação daquela verba. Mas também nós temos mais do que isso. Nós temos essa questão de que se o governo somente abrir um crédito extraordinário, ele ainda vai ter um problema de acomodar aquela despesa dentro da meta de resultado primário, uma vez que a lei complementar ali, a lei complementar 200, né, do novo arcabouço fiscal, possibilita que esse crédito extraordinário não seja computado na base de cálculo do limite de despesa, mas o governo ainda ficaria amarrado com uma questão da meta de resultado primário, que é um dos elos principais ali do governo estar fazendo uma contenção ali no orçamento na casa dos 30 bilhões e essa queda de braço com o Congresso Nacional. Então, quando o governo busca o Supremo Tribunal Federal, ele está tentando, além dele estar, digamos, usando um conceito mais fluido ali da urgência, do conceito de crédito extraordinário, mas também não é uma especificidade só desse governo, vamos deixar claro, isso foi utilizado em diversos governos, mas o governo também busca o Supremo para poder ter essa, digamos, liberdade do ponto de vista da meta de resultado primário. Porém, no frigir dos ovos, ainda que não seja computado na meta de resultado primário, isso vira déficit público, porque é uma despesa que não está sendo computada e vira dívida pública, né? E não adianta nada, né? Efetivamente. A gente conversou com o Murilo Viana, especialista em finanças públicas, consultor da Gol Associados, que nos ajudou a entender as implicações desta possibilidade, desta estratégia que está sendo desenhada pela AGU para tentar resolver este problema das contas públicas. Abaixo da meta está a temperatura em São Paulo, Murilo, está 14 graus, aí em Brasília está mais quente, está 22, então para você está tranquilo. Obrigado, boa noite, bom fim de semana. Neutro, fiscal. Tá neutro, tá na meta. Obrigado, bom fim de semana, Murilo, um abraço. Até mais, tchau, tchau.